Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, já larga o dedo no like aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e não se esquece de ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui, né? E aproveitando aí o pedido, né? Já se inscreve logo nas nossas outras redes sociais. É só você procurar pelo @avascaínos na rede social aí da sua preferência. E vamos começar esse boletim hoje já esquentando aqui os tambores para o grande clássico de domingo, Vale Taça. Não vale essa taça não é importante. Pois é, mas se perder, a galera vai chiar. Então Vale Taça, é clássico, entendeu? Então, além da rivalidade, vai lá no livrinho dos jogos, dos confrontos. Isso aqui é freguês, isso aqui não é. Esses jogos vão valer também. Mas mais do que isso, né? Eu acho que essas duas partidas aí da final da Taça Rio vão servir como um grande ensaio geral, um grande preparatório para a Série B. Vai servir para o torcedor vascaíno aí ajustar as expectativas do que a gente pode esperar do Vasco aí nesse início, pelo menos, nessa primeira parte aí da Série B. Por que eu digo isso? Porque o time do Vasco, acho que ele tem começado bem a temporada, tem feito um bom início de trabalho aí, o Marcelo Cabo, né? Mas uma crítica que a gente ouve, uma ponderação que a gente ouve e que faz muito sentido, é que o Vasco ainda não foi testado para valer. São 15 jogos aí nessa temporada, mas a grande maioria desses jogos foi contra times muito fracos, né? Times que não têm representatividade no cenário nacional. Times da Série D ou até sem divisão nacional. Se a gente for parar para pensar, desses 15 jogos, os únicos onde o Vasco realmente jogou contra adversários mais qualificados foi justamente os clássicos cariocas, aí contra Botafogo, Fluminense e Flamengo, não é mesmo? São ali os times de primeira e segunda divisão que o Vasco enfrentou. Só que mesmo esses jogos foram muito no passado, né? Já faz um tempo que aconteceram. O próprio jogo contra o Botafogo foi no dia 21 de março. 21 de março era muito início da temporada ainda, né? Tava no começo de um trabalho. O Marcelo Cabo mesmo só tinha estreado uma semana antes. Tinha jogado ali contra o Nova Iguaçu, depois jogou contra a Caldense e aí já estreou contra o Botafogo. Então, assim, até para fazer uma análise do time naquela altura, era complicado, era muito início de trabalho. O jogo contra o Fluminense foi uma semana depois, dia 30 de março, ainda ali há 2 meses da estreia na Série B. E até o jogo contra o Flamengo, que foi um jogo mais recente, foi no dia 15 de abril, uma ressalva que muitos fazem é que foi um jogo atípico para o Vasco. Foi um jogo contra um adversário valoroso, muito qualificado, mas até por isso não vai ser o estilo de jogo que o Vasco vai encontrar na Série B. Dificilmente o Vasco vai conseguir usar ali a estratégia que ele usou naquela partida, de jogar mais recuado, jogar mais no contra-ataque, contra um adversário da Série B. E dessa vez não, né? Dessa vez a gente vai enfrentar um adversário de Série B, propriamente. A gente vai pegar o Botafogo 2 vezes na segunda divisão agora, então é um adversário direto. A gente também tá aí na bica de estrear, então não tem aquela coisa de o time ainda vai se preparar. Não, galera, vamos ser sinceros. O time que entrar em campo nesse domingo aí, e a proposta de jogo, e o nível do entrosamento do pessoal é basicamente o mesmo que a gente vai ver daqui a 15 dias na estreia da Série B, não é mesmo? Então vai ser um grande teste para o Vasco, e eu acho que a gente pode ficar de olho, tentar observar aí 3 fatores nesses 2 confrontos, né? A começar por esse confronto de domingo. O primeiro, a questão defensiva do Vasco, que tem sido até agora aí o grande calcanhar de Aquiles desse trabalho do Marcelo Cabo, não é mesmo? O Vasco tomou gol em todos os jogos até aqui e a grande maioria deles foi jogos aí em cruzamentos para a área, né? O Vasco tomou 19 gols, 12 deles foram em cruzamentos para a área do Vasco. É realmente o grande calcanhar de Aquiles. 6 foram em escanteios, 1 foi em bola parada, né, falta lateral ali, e 5 em cruzamentos laterais com a bola rolando. O Vasco tem tido muita dificuldade nesse lance e a gente tem que ficar de olho se o Vasco vai conseguir resolver esse problema. É verdade, a gente vai ter aí a volta do Hernando, que é um zagueiro que ajuda muito a sanar esse problema. Quando o Hernando jogou, a gente não tomou esse tipo de gol, então vamos observar se ele continua aí com essa escrita, né? Mas mais importante do que não tomar gol em cruzamento é não tomar gol nenhum. Então vai ser um bom desafio para o Vasco ver se ele finalmente aí
nas vésperas de começar a Série B, conseguiu ali estancar a sangria na defesa e a gente consegue passar aí pelo menos um desses 2 jogos sem sofrer gols. Outro ponto para a gente ficar de olho, além da parte defensiva, é claramente a parte ofensiva. Se a gente não está aqui arrancando mais os cabelos e nem mais irritado, querendo a cabeça do Cabo numa bandeja por conta desses problemas defensivos, é porque o ataque tem resolvido, tem dado conta do recado. O Vasco, nesses 15 jogos, já fez 26 gols, é uma média aí de 1,6 gol por partida, o que compensa a média alta de gols sofridos também. A gente está sofrendo mais de 1 gol por partida? É verdade. Mas a nossa média é 1,2 gol que a gente sofre por partida, mais ou menos. Mas pelo menos a gente está fazendo aí 1,6 gol. O saldo ainda é positivo, né? Só que um argumento que muitos levantam e que faz todo sentido, e que eu também me pergunto, é o seguinte, né? Ah, beleza, a gente está conseguindo contornar aí esses problemas defensivos porque está fazendo muitos gols, mas é que fazer gol contra o Madureira, contra o Nova Iguaçu, contra a Caldense, é fácil, né? Quando chegar num nível de Série B, onde o sarrafo sobe um pouquinho, será que a gente vai conseguir manter esse número de gols? E aí como é que vai ficar? Se a gente continuar falando lá atrás e os gols lá na frente secarem, pode dar problema. É um questionamento super razoável. Repito, eu também me faço essa pergunta. E aí acho que esse jogo contra o Botafogo, esses 2 jogos, vão ajudar bastante nesse sentido. Por quê? Porque o Botafogo é um time de Série B, que a gente já falou, e não só isso. Ele aposta muito na defesa, né? O Botafogo é a melhor defesa do estadual. Então, se a gente conseguir ter um ataque que seja efetivo, mesmo contra uma equipe aí que tem a melhor defesa e que vai jogar a Série B, talvez a gente possa ficar um pouco mais confiante no nosso poder de fogo. Até porque, e esse é o terceiro ponto que eu acho que a gente pode ficar de olho aí, é qual vai ser a postura tática do Vasco diante do Botafogo. Porque o Vasco ele vai para essa partida como favorito, né? A gente vê na torcida do Vasco uma confiança de que o Vasco é o favorito e a gente vê na torcida do Botafogo esse favoritismo sendo colocado para o Vasco também. Ontem, no Avenils, o Flávio trouxe lá o depoimento de um botafoguense mostrando que não tá levando muita fé no próprio time, né? Então o Vasco ele entra com um certo favoritismo para esse jogo. Do Botafogo a gente espera uma postura mais defensiva, mais de jogar nos contra-ataques eventualmente. Por mais que o Botafogo também vai querer ganhar o jogo, né? O Botafogo é importante também ganhar esse título, até para entrar com um pouco mais de moral na Série B. Então, amigos, eu acho que a gente vai ver um jogo bem à feição da maioria das partidas que a gente vai encontrar na Série B. A saber, um adversário que entende que o Vasco é o favorito do confronto, mas que também não quer abdicar completamente do ataque porque quer vencer, quer tentar vencer. É um adversário que muito possivelmente ele vai se contentar com o empate, mas ele vai querer tentar sair com a vitória se a situação permitir. Então acho que o terceiro teste do Vasco aí nessa partida, nessas 2 partidas, vai ser esse. Tentar descobrir, tentar ver se tá com o esquema tático ali azeitadinho para enfrentar um adversário desse tipo. Um adversário que vai se fechar mais lá atrás, que vai tentar dificultar as ações ofensivas do Vasco, mas que também, em determinados momentos da partida, vai tentar lá dar suas estocadas, vai tentar agredir o Vasco. Vamos ficar de olho, eu estou muito curioso para saber, mas estou confiante, né? Espero que a gente consiga sair não só com o título da Taça Rio, mas também confiante e muito esperançoso de fazer aí uma boa temporada na Série B. E antes de partir, só mais alguns breves comentários. Primeiro eu quero aqui falar, saiu na coluna do Gabriel Wacker no UOL, seguindo aquele assunto que a gente abordou ontem aqui no boletim, né? Sobre a importância da Globo pro Vasco, a importância do Vasco para a Globo e toda essa aproximação entre os dois, mais uma nota sobre esse assunto, né? Falando da importância que o Vasco vai ter para a Globo dar mais uma bombada no seu pay-per-view, no Premier Club lá no caso, que é o programa de pay-per-view deles, que sofreu um grande abalo nos últimos anos aí. A Globo, além de ela ter um carinho especial ali pela TV aberta, que é a menina dos olhos, né, que é ali o carro-chefe dessa locomotiva que é a Globo, ela tem um carinho, né, uma atenção muito especial pro pay-per-view, que é o produto que ela considera ali mais valioso. Você tem que pagar, a pessoa assina, então assim, é um filão que eles estão apostando no futuro para ganhar muito dinheiro, além da TV aberta, no pay-per-view, nessa parte esportiva principalmente. Só que eles sofreram um baque muito grande nos últimos anos, primeiro porque teve aí a pandemia, paralisou os jogos por 3 meses, rolou um baita de um cancelamento. Muita gente cancelou àquela altura ali o pay-per-view, não fazia sentido você seguir pagando
sendo que não tinha jogo nenhum acontecendo, né? E logo na sequência teve essa confusão que a gente comentou do estadual. A Globo rompeu com a Federação Carioca, parou de transmitir o campeonato estadual. Aí para o espectador carioca, realmente o pay-per-view deixou de ser um produto atraente. O cara já tinha cancelado por causa da pandemia, não vai passar o Carioca. Então o que a gente viu, na verdade, é que a Globo perdeu muitos assinantes e desde então não conseguiu recuperar esses assinantes, mesmo com a volta dos campeonatos. E ela vai apostar muito no Vasco para justamente dar essa recuperada aí, né? Como que ela vai fazer isso? Deixando muitos jogos exclusivos para o pay-per-view. Então o vascaíno que quiser acompanhar aí essas 10 primeiras rodadas da Série B vai ficar muito dependente do pay-per-view. Eles vão querer forçar o vascaíno a assinar o pay-per-view, o que pro Vasco vai ser bom também, porque a gente sabe, né? O Vasco ele abriu mão da taxa fixa lá, da premiação fixa da Série B, que seria cerca de 8 milhões, e vai querer lucrar ali uma parcela dos assinantes do pay-per-view que se declararem vascaínos. Então, né, com isso, eles estão projetando ganhar aí uns 15, 18 milhões, e quantos mais vascaínos assinarem o pay-per-view, melhor vai ser pro Vasco. Com isso, o que vai acontecer? Nessas 10 primeiras rodadas, vão ter 2 jogos que vão passar na TV aberta, na Globo, né? Contra a Ponte Preta no domingo, 4 horas da tarde, segunda rodada, e depois mais pra frente, numa quarta-feira, contra o Cruzeiro, na sexta rodada. Fora isso, ainda tem 2 jogos que vão passar no Sport TV, não é mesmo? Contra o Goiás, na 8ª rodada, e contra também o Sampaio Corrêa, na 10ª rodada, sendo que o Sampaio Corrêa é em São Januário. O jogo contra o Sampaio Corrêa é em São Januário, e a Sport TV não transmite os jogos para a própria praça. Então, o vascaíno que mora no estado do Rio de Janeiro também não vai conseguir assistir a partida contra o Sampaio Corrêa no Sport TV. Basicamente, para ver 7 desses 10 jogos, ele vai ter que recorrer ao pay-per-view e assim, com isso, a Globo espera, né, que o número de assinaturas do seu produto, aí, do seu programa de pay-per-view aumentem. Será que isso vai acontecer? Vamos ver. Já que estamos falando de Globo, já que estamos falando aí de transmissão, fica um último recado também. Nessa sexta-feira, daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Sport TV vai transmitir aí o Vasco, mas no caso, a categoria Júnior, não é mesmo? O Vasco vai entrar em campo aí pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional. O Vasco, que é o atual campeão da Copa do Brasil na categoria, está defendendo seu título e vale muito a pena aí para o vascaíno que quer até conhecer quem podem ser as próximas joias da categoria de base que possam vir a reforçar o nosso Vascão. Fica aí o convite. Para saber mais sobre esse jogo, também indico aqui, vão assistir o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, caso vocês não tenham assistido. Lá vocês vão ter todas as informações, qual vai ser a escalação. E 7h30 tem um jogo, vamos torcer para o Vascão fazer mais uma belíssima exibição. Finalmente, antes de terminar, eu quero deixar aqui meu parabéns para os aniversariantes do dia. Eli do Amparo, que foi um craque do Vasco ali no Expresso da Vitória, estaria completando 100 anos hoje, caso estivesse vivo. Fica aí o parabéns e a lembrança para mais uma das lendas que o Vasco da Gama construiu aí nesses mais de 100 anos de história. E o outro parabéns é para uma pessoa que é um pouquinho mais nova, né? Tá longe dos 100 anos ainda, a Mari Barata, participante aqui do nosso Atenção Vascaínos, apresentadora do Acorda Vascaíno lá no AD+, também está completando anos hoje, então fica aqui o meu parabéns para ela, tudo de bom em mais esse ciclo que se inicia aí. E para você, eu faço o convite mais uma vez, né? Continua ligado, liga o sininho de notificações para ser avisado. Hoje mais tarde tem a Avenils com o Flávio Dias, falando tudo aí sobre os preparativos para essa partida contra o Botafogo. Amanhã tem mais boletim, mais informação. E vocês vão ver de novo no domingo, no aquecimento ali para a partir das 10h15. A gente já vai estar entrando aqui com o pré-jogo, né? E depois da partida a gente volta de novo para analisar o resultado. Espero contar com a audiência de vocês. E até lá, a gente vai se falando.